Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Impacta, esse videocast nosso, orientado a mensagens de impacto, pensamentos aí disruptivos, trazendo aqui alguns dos líderes do mercado do agronegócio, do mercado de alimentos, do mercado de energia, do mercado financeiro, que atende essas indústrias, as empresas expostas a commodities. Hoje a gente tem um episódio aqui especial. Estamos no meio de gente aqui que se conhece há muitos anos, então vocês vão ter um sabor, né, do tipo de conversa que a gente tem feito aí nos últimos, pelo menos, 2 décadas juntos. Tenho aqui ao meu lado Laerte Moraes como co-apresentador desse episódio. Então, Laerte, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, João. É um prazer de novo estar aqui participando com você desse videocast. Hoje é uma edição interessante, nós vamos falar com um especialista da área de inovação na indústria alimentícia. Eu acho que vai ser muito rica a nossa discussão e vai ser um prazer ter essa discussão e aprender bastante, mais uma vez, sobre uma área que demanda muita curiosidade de todo mundo. O que vai ser da indústria alimentícia no futuro, o que tem de inovação, o que vem pela frente, quais são as preocupações. Então, muito contente de estar aqui e poder participar dessa discussão. E, de novo, né, hoje a gente está falando sobre inovação hoje é a commodity de amanhã, né? Então, já demos spoiler ali na câmera. Temos com a gente hoje Marcos Guidardello, um dos conselheiros sêniores associados da J-Pacta. Marcos, um líder do mercado de alimentos, quase 40 anos de experiência aí, trabalhando nas maiores empresas de alimentos do mundo, mas também daqui do Brasil. Formador de talentos, investidor também junto das empresas que teve em tecnologias disruptivas, em novas pesquisas, novos produtos. Já teve por trás de muito produto que você aí de casa consumiu, né? De novo, se você não estava debaixo de uma pedra nos últimos 40 anos, provavelmente você já teve alguma comida que teve o dedo, teve a participação de, se não do Marcos, alguém do time que o Marcos aí ajudou também a formar em uma dessas empresas que ele passou. Então, Marcos, um prazer estar aqui com você, junto do Laerte, e um prazer ter você aqui no Impacta. Obrigado, João. Obrigado pela oportunidade. Obrigado para quem está ouvindo, para a gente trocar um pouco de experiência, contar um pouco das minhas histórias. Nem todas foram bem-sucedidas, mas eu sempre aprendi com meus erros e sempre dei um passo para frente. E aí, nessa linha de inovação hoje, a commodity é de amanhã, né? Já tem muita commodity que, inclusive, nessa linha já acabou, né? Já deixou de existir. O que você acha que são os exemplos aí de que já foi uma grande inovação e que hoje em dia não está valendo mais nada nesse mercado de alimento? Vamos falar do mercado de alimento, o que são as inovações que já viraram commodity por aí? Gordura hidrogenada. Esse é o melhor exemplo que eu tenho. Porque gordura hidrogenada, para quem é da geração mais antiga, margarina, a gente aprendia que manteiga fazia mal, porque tinha colesterol, era de origem animal, e margarina, sim, que era produto saudável. Depois, ao longo da evolução da ciência, a gente viu que tinha uma coisa chamada trans, que se formava no processo de hidrogenação das gorduras, que hoje já está banido no Brasil e na maior parte do mundo. Uhum. Mas a gordura em si, a solução... Quando nasceu a gordura hidrogenada, o que era a grande coisa que a gente tinha? Quando nasceu a gordura hidrogenada, o que era a grande promessa que ela ia entregar naquele momento? Desempenho na aplicação e estabilidade oxidação. Essa era a revolução que ela ia trazer. Porque qual que é a diferença de óleo para gordura? O óleo é líquido a 25 graus e gordura é sólida. E eu preciso de gordura para algumas aplicações. Claro. Então, você usava o que? Banha. Né? É o que você tinha. Se a gente voltar no tempo, né? Na antiguidade, não tinha refinaria de óleo, não tinha moagem. Você tinha o quê? Você tinha azeite de oliva. Uhum. Que era um óleo que você extraía de um fruto, da oliva, da azeitona. Ao longo dos que já foi uma inovação há muito tempo atrás. Né? Na verdade, se a gente pensar em inovação, né, a fermentação do trigo, quando era oferecido para Deus as Ceres, caía água e fermentava e virou cerveja, né? Esse foi um insight que foi capturado. Inovação que está muito boa até hoje. Que foi capturada há muitos anos atrás. Mas esse é um exemplo, assim, talvez um pouco mais simples e objetivo. Né? Eu continuo precisando de gordura. A gente continua precisando de gordura. Só que eu não tenho mais a gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada ela tinha alguns trunfos.
relativamente barata, cristalizava bem para quem é um pouco de tecniquez, mas para quem trabalha na indústria, né, a manipulação dela era muito prática. Quando o Brasil implementou a rotulagem da gordura trans, antes da proibição, começou a aparecer o nome trans nos rótulos, a maior parte dos grandes players se preocupou com uma mensagem negativa de temas ligados à saúde e passou a se esforçar para substituir as gorduras parcialmente hidrogenadas. Só para quem não está muito acostumado com essa terminologia, acho que é bom você esclarecer um pouquinho. O que é uma gordura trans? Por que é prejudicial ter gordura trans e por que a rotulagem foi importante e depois a regulamentação tirando a gordura trans foi importante? Para nivelar todo mundo na mesma página. Eu vou falar um pouco em quimiquez para quem não é necessariamente químico. Química para não químicos. A gordura, o óleo, a gente chama de triglicerídeo. Então, eu tenho um eixo, que é uma molécula de glicerol, e 3 ácidos graxos. Quando esses ácidos graxos eles podem ser saturados ou insaturados. Então, a maior parte dos óleos vegetais é mais rico em gorduras insaturadas. Então, ele é líquido. O óleo vegetal na sua forma mais pura, né? Na forma natural. Como óleo de soja, como óleo de girassol, óleo de algodão. Durante o desenvolvimento de tecnologia de alimentos, alguém identificou que se eu adicionasse uma molécula de hidrogênio, naquela dupla ligação, insaturação, e eu transformasse aquela gordura insaturada em saturada, ela ficava dura. Só que na natureza, a maior parte das gorduras está numa posição que a gente chama de cis, elas estão para o mesmo lado. Quando você faz uma hidrogenação parcial, a molécula vai buscar uma forma mais estável. Então, ela se torce, tem um nome, a gente chama isso de isômero, então ela fica numa forma mais estável, que fica uma molécula para um lado, uma molécula para o outro. Se eu estivesse mostrando aqui uma molécula, fica mais fácil de entender. É uma questão espacial. Essa gordura trans, ela é prejudicial porque com o desenvolvimento da ciência, nós aprendemos que ela pode causar doenças cardiovasculares, porque ela aumenta o teor de colesterol ruim e diminui o do bom. É impressionante como a indústria de alimentos, principalmente essa indústria de óleos vegetais, gorduras, ela foi tendo grandes fatores influenciadores, né? Quase um mercado... eu já escutei uma pessoa falando de maneira pejorativa que é um mercado de moda, mas ela tem muitos fatores que elas foram mudando ao longo dos anos, né? Então, eu acho que que foram os primeiros ativismos que tiveram nesses mercados de óleos? Eu não sei se eu posso dizer ativismo, João, no mercado de óleos, mas o fato é... Quando eu falo ativismo, é mais essas influências externas, né? Essas forças externas. E que levaram à regulamentação, né? Então, a primeira coisa é tomar ciência de que isso podia fazer mal à saúde, porque durante muitos anos não se sabia. Né? Nós somos educados a comer a gordura vegetal, porque ela fazia bem para a saúde. É o que a gente aprendia, né? Depois descobrimos que não. Né? Mas... Isso aí, quais que eram os produtos que promoviam esse consumo da gordura vegetal lá atrás? Isso era margarina, era esse tipo de coisa? A margarina é um dos exemplos, não o único, porque a margarina é uma emulsão onde você mistura óleos sólidos com óleos líquidos e água. E água. Então, você precisa ter uma fase que a gente chama de fase dura, que quando você abaixa a temperatura, você promove a emulsão, ela se cristaliza, ela aprisiona, então, o óleo líquido, por isso que ele fica cremoso. Tá. Então, eu tenho uma estrutura cristalina, uma estrutura sólida, dentro dela as fases mais líquidas, mas isso é emulsionado com água. Por isso você conseguia a tal da espalhabilidade, a tal da margarina cremosa. Sim. Né? Antes da margarina cremosa existia a margarina que não era cremosa, que era dura, que era uma pedra. Quem é mais velhinho vai lembrar das gorduras em barrinhas que você cortava com uma faca e era impossível de você espalhar. De qualquer maneira, esse problema foi resolvido na medida que novas tecnologias, que não é hidrogenação total, trouxeram para a margarina e outras gorduras uma solução para a questão do trânsito. Voltando para a parte de inovação, o quanto é importante a inovação para você resolver esses problemas? Porque, no final das contas, o que vale é o que o consumidor precisa no final, seja por regulamentação, seja por desejo do consumidor. Como é que a inovação faz para chegar lá na ponta com isso?
primeira coisa, só dar um passo para trás nessa pergunta, que é uma pergunta interessante. Primeiro, o consumidor não fala assim, eu quero uma gordura, um produto mais saudável. Ele não chegou a falar isso, porque a indústria, vários dos players, várias empresas que teve essa preocupação, elas se anteciparam e eles promoveram, na verdade, uma reformulação. Então, eu diria que as coisas foram em várias etapas, Laerte. Primeira coisa é substituir aquilo que não fazia bem para uma coisa menos danosa. Então, o caminho mais simples que muitas empresas adotaram foi substituir a gordura parcialmente hidrogenada por uma naturalmente sólida. Por exemplo, gordura de palma. Todo mundo usou palma. Eu trabalhei com palma. É o óleo vegetal mais consumido do planeta. Hoje é o óleo vegetal mais consumido no planeta. A palma faz mal? Não é que a palma faz mal, mas a palma ela é saturada. Então, a quantidade o teor de saturados, por exemplo, de palma, por volta de 48%, 50%. Então, isso faz mal para a saúde, isso faz menos mal do que a gordura trans. Só que tem um problema, e aí um pouco você falou em inovação, Laerte, a gordura de palma, ela tem característica de cristalização diferente da gordura hidrogenada. Eu costumo sempre brincar que aquilo que fazia mal, aquilo que não tinha fatores nutricionais não eram os melhores, para a gente, do ponto de vista de tecnologia, de aplicação, era uma maravilha, porque cristalizava fácil, um produto relativamente barato. Palma é um problema, porque ela demora muito mais para cristalizar. Então, simplesmente tirar a gordura parcialmente hidrogenada e colocar a palma, e você vai, por exemplo, fazer um recheio de biscoito, o tempo que você levava para cristalizar e para colar as duas bolachinhas era muito maior. Então, você passou a ter um problema de desempenho ou de output na sua linha de produção. Então, a primeira solução, ela resolveu o problema da trans, mas aumentou o teor de saturado. Então, e te dificultou a aplicabilidade. Então, não foi a melhor solução do mundo, mas endereçou aquela questão mais emergente. Ao longo do tempo, outras coisas foram sendo identificadas e foram desenvolvidas. Eu estava conversando um pouco com o João, né, que o quão importante é você identificar qual é o problema que você quer resolver. Né, o que a gente fala, o termo em inglês, job to be done. O trabalho tem que ser feito. Na verdade, o trabalho que eu queria fazer era deixar o produto mais saudável ou reduzir trans. Essa foi a etapa 1. Naquele momento, eu queria tirar o trans da frente. Uhum. Depois, nós identificamos o seguinte, puxa vida, mas eu ainda tenho alguns problemas que eu preciso resolver. Então, novas tecnologias foram sendo desenvolvidas. Eu posso dar alguns exemplos. Nós temos desde gorduras estruturadas, tem várias formas de eu fazer estruturação de gordura, não vou entrar nos detalhes técnicos aqui, mas a empresa onde eu trabalhei desenvolveu uma solução que permitiu redução de até 50%, dependendo da aplicação, no produto acabado. 50% do teor de saturados, comparado com uma solução tradicional de palma. Tem uma diferença brutal, muito grande. Mas o desenvolvimento do mundo de ingredientes, ele vai um pouco além disso. Então, se o meu objetivo era reduzir saturado, não estou mais falando de trans, reduzir saturado, eu posso reduzir saturado simplesmente reduzindo a quantidade de gordura no produto. Aí tem que pôr uma coisa no lugar. Então, existem também os fat replacers, né, ingredientes que substituem a gordura no seu produto final. Então, eu posso reduzir o teor de gordura saturada reduzindo gordura. Automaticamente eu vou reduzir a gordura saturada. Uhum. Então, tem mais de uma rota tecnológica. Agora, uma coisa que é importante, a gente não pode esquecer, e essa é uma crença pessoal que eu tenho, na verdade, não é nem crença, né? Eu gosto de comer. Uhum. Então, comida tem que ser gostosa. E o que acontece é que algumas dessas soluções nem sempre as conseguem trazer aquele benefício sensorial que a gente estava acostumado. Então, nós tivemos alguns casos de produtos que foram reformulados ao longo do tempo, seja para reduzir custos, seja para melhorar o perfil nutricional, que tiveram perdas sensoriais. E outros tiveram bastante sucesso. Eu queria colocar nessa sua observação mais um elemento que complica isso tudo, que é o custo de produção. Quer dizer, quando você traz novas tecnologias, não necessariamente, mas na maioria das vezes você vai trazer uma mudança no custo produtivo.
E isso pode impactar. Quer dizer, todo mundo quer comer um produto de qualidade, um produto saboroso, com a textura adequada, um preço que seja adequado. Como é que você lida com isso? Onde é que a inovação ajuda a você conseguir compor todos esses desejos do consumidor? Tá bom. Nessa linha, eu ia até fazer uma pergunta que é por que é tão difícil lançar um produto gostoso, saudável e tudo mais? E barato. Né? Mas será que a pergunta era até essa mesmo, será que é só o barato? Né? É uma questão só econômica? Ou por que é tão difícil a gente endereçar isso? Né? Então, eu vou tentar responder a primeira pergunta do Laerte, depois eu volto nesse tema, porque são coisas que andam juntos, mas são diferentes. Então, quando a gente fala na parte de tecnologia de alimentos, quando a gente fala em inovação, existem dois tipos de inovação. A inovação para fora, para o mundo externo, onde eu apresento um benefício, seja nutricional, ou sensorial, ou reológico, de textura, ou de custo, ou seja, aquilo que eu posso pagar. Mas tem a inovação que é para dentro, que quem está no mundo externo não enxerga, que são as melhorias de processo, substituição, às vezes, de insumos, uso de novas tecnologias e assim por diante. Então, dependendo do produto, dependendo do que você está fazendo, existem tecnologias novas que você pode trabalhar, que vai fazer com que você tenha um custo operacional menor, que eventualmente substitua ou compense um custo de formulação. Só para eu entender melhor, quer dizer, você está me dizendo o seguinte, eventualmente o ingrediente, com a tecnologia que foi aplicada nele, o ingrediente fica mais caro. Mas a hora que eu coloco, por exemplo, na minha linha de biscoito, eu consigo ter um throughput de produto, uma velocidade de produção muito maior que dilui meu custo fixo. Então, o custo em uso daquele produto, que apesar do custo unitário ser mais alto, o custo em uso é mais barato. E a tecnologia ajuda. O custo em uso, na verdade, deveria ser o nosso orientador. Nem sempre é, porque algumas vezes, do lado de lá, eu estou negociando com o comprador e ele está olhando o seguinte, mas espera aí. Custo de aquisição. Este produto custava 100, você está me cobrando 120. Só que o custo em uso pode ser menor. Se eu usar 50% desse novo ingrediente, o custo não vai ser 120, vai ser 60. Exato. Então, são as duas coisas. Para o seu interlocutor externo, você tem que realmente falar do custo em uso, ou o custo final, porque, por exemplo, o custo em uso, eu estou falando do custo unitário do ingrediente e quanto ele usa. Um vezes o outro tem o custo em uso. Mas quando você falou de aumentar o output, Lerto, eu vou me permitir dar um exemplo de uma solução que nós desenvolvemos na nossa antiga empresa. Além de desenvolver um produto que tinha um perfil nutricional melhor, ele tinha um desempenho totalmente diferente, porque ele cristaliza rápido, ele derrete rápido, ele cristaliza rápido. Então, essa solução permitiu duas coisas. Primeiro, ele tem um derretimento melhor, então o produto ficava mais saboroso. Fizemos dezenas de testes sensoriais onde se falava o seguinte, o mesmo produto, mesma formulação, com a solução A e a solução B era mais saborosa na boca do que a outra, mas é a mesma fórmula. Eu não pus mais açúcar, como é que ela está mais doce? Porque ele derretia melhor. E para o usuário da gordura, ele cristalizava muito rápido. Então, ele permitiu, por exemplo, eu aumentar a saída de linha ou, eventualmente, desligar, gastar menos energia num turno de resfriamento. Então, o linguajar, para quem está comprando, não pode ser o custo do out of pocket, no custo da aquisição. Tem que ser realmente o custo em uso. Para quem produz, que tem para lado de cá, do balcão, aí a gente tem que pensar numa coisa que a gente chama de... É uma terminologia chamada COGS, né? Cost of Goods Sold. Porque, custo de mercadoria vendida. Que é o custo da fórmula, mais o meu custo de processo, mais o meu custo direto, mais o meu custo de embalagem. Porque algumas vezes eu estou usando um ingrediente mais caro, mas eu reduzo o meu custo de produção. E aí eu vou ter, no final de contas, o meu custo, quando eu vou fazer meu custeio do ingrediente, eu falo assim, puxa, interessante, o custo da fórmula, eu trabalhei durante muitos anos formulando produto, e quando você ia conversar, às vezes, com o time da área comercial de marketing, e você levava o custo da fórmula, eles ficavam, às vezes, bravos ou apreensivos, mas, puxa, mas está fora do meu custo target. Né? Mas o custo target não é o custo da fórmula.
é o custo Então, do produto pronto. e isso me faz pensar que inovação não é só uma questão técnica. Você precisa ter uma visão muito mais holística de todo o processo produtivo, e eu acho que nesse caso você exprime bem isso por causa da experiência de tantos anos, ter vivenciado isso em diferentes pontos. Quer dizer, talvez, se você focar só, eu preciso de um produto desse custo, com essa característica, porque é o que o meu cliente quer. Às vezes nem ele entende os benefícios que você pode trazer com outras soluções. Então, quer dizer, olhar da maneira mais ampla, mais abrangente, considerando processo produtivo, custo de aquisição, custo em uso, resultado final, qualidade do produto, aceitabilidade do cliente, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí eu já vou chegar agora na pergunta do João, quando você fala, às vezes o cliente não sabe o que ele quer. Muitas vezes ele não sabe o que ele quer ou não sabe expressar exatamente o que ele busca. E por isso que a gente fala, para mim, um dos pontos chaves, e aí, João, você perguntou por que às vezes o produto não funciona, não é aquilo que eu esperava. Por que é tão difícil, né? Às vezes, existem algumas dificuldades que são intrínsecas, então pode ser uma restrição tecnológica, ou uma restrição de matéria-prima, ou restrição de equipamento, mas muitas vezes a gente simplesmente não identifica o problema que eu realmente preciso endereçar. Então, nos exemplos que eu dei aqui, quando surgiu a rotulagem da gordura trans, as pessoas queriam reduzir a gordura trans. Mais para frente, a gente começou a discutir o seguinte: eu preciso ter uma solução mais saudável. Então, transcende o conteúdo de gordura trans ou o conteúdo de gordura saturada. Então, identificar o problema, a dor a ser endereçada, ou o benefício que você quer levar para o seu consumidor, para o seu cliente, é a chave, né? Vou falar uma coisa que pode parecer paradoxal, mas mais importante que a solução é definir o problema. Sem dúvida. Eu acho que assim, quando a gente pensa de fora para dentro, né, a origem da minha pergunta vem muito daquela máxima de que você é o que você come, né? Todo mundo já escutou isso daí, já passou por uma dessa. Agora, na linha do que você é o que você come, né? Ninguém sabe a complexidade que é entregar aquilo, né? Às vezes a tecnologia ela já está conhecida, às vezes ela já é conhecida pela academia, mas ela não está aplicada pela indústria, às vezes ela é aplicada em outro alimento, mas ela não gravitou ainda para aquela fonte de proteína, aquela fonte de carboidrato que você quer. E também tem os desafios de como homologar aqueles novos ingredientes, como é que você cria esse novo, como é que você navega para esse novo cenário. Eu me permite colocar, e como dar escala, João, porque, então vamos lá, você é o que você come, né? Nós sabemos, né, que hoje as pessoas têm muito mais acesso à informação do que no passado, né? Então, as pessoas estão mais conscientes de que os alimentos podem fazer o bem ou o mal para você, dependendo do que você come, da quantidade que você come, e aliado a hábitos da sua vida. Então, as pessoas elas estão, sim, mais conscientes sobre o conteúdo dos nutrientes, embora seja difícil para muita gente entender, e a gente tem muita desinformação, ou informação divulgada de forma que não é a mais adequada, seja por desconhecimento, às vezes até por convicções pessoais de quem critica, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês, né? Tem pessoas que... Existe uma tendência de clean label. Eu não quero ter aditivos no meu produto, né? Mas aditivos são caros. São bem caros. A gente não usa aditivo porque a gente quer, a gente usa aditivo porque precisa, ou porque eu preciso. É muito interessante, eu sempre faço essa reflexão. É muito fácil falar, é importante comer alimentos in natura. Mas como é que eu consigo alimentar 18, 20 milhões de habitantes aqui na região, só para dar um exemplo, região metropolitana de São Paulo? Quem que consegue ter uma horta em casa para ter sempre alimentos frescos na sua mesa? Então, a tecnologia de alimentos ela existe para... Trabalhador que sai 4 horas da manhã. Né? Eu moro no interior, quando eu venho para São Paulo, eu saio da minha casa 4h30, 20 para 5. Exato. Eu chego 6 horas no escritório e tem gente já vendendo produto, vendendo na carrocinha. As pessoas não param ali para comer porque, tipo assim, quero comer um cachorro quente na carrocinha. Às vezes é o que ela pode ou o que ela consegue pagar. Então, aqui tem um balanço interessante, né? Você é o que você come. A gente precisa se preocupar, sim, em deixar os alimentos um pouco mais saudáveis,
Mas existem alguns ingredientes, ou matérias-primas, ou insumos da indústria, que eles são importantes porque eles ajudam a que as pessoas tenham comida na mesa. Eles ajudam a levar a comida aqui até naquele lugar que está bem longe desse grande centro, ou permite que essa pessoa consiga comer. E garantir a qualidade do produto, vamos dizer, a segurança do alimento. Eu acho que eu papel trabalhei muito importante a segurança alimentar do ponto de vista de contaminação. Então. A gente lembra, que é mais antigo, lembra os problemas que existiam com maionese caseira, que se Maionese fazia caseira maionese ainda em tem, casa e você ainda tinha tem, intoxicações enormes. Hoje, com a maionese industrial, você resolveu esse problema. Você não tem mais esse tipo. Por quê? Porque a indústria alimentícia e a pesquisa buscou formas de proteger o consumidor de eventuais problemas que possam acontecer. Então, eu concordo com você, é meio que um dilema. Como é que eu faço o melhor dos mundos? O melhor dos mundos nunca existe. O que é a inovação, que pessoas como você nos trazem, a perspectiva é como é que eu equilibro todos esses pratinhos. Ele tem que ser saudável, ele tem que ser acessível, tem que ser disponível, tem que ser gostoso. Então, pessoas de inovação que trazem esse tipo de coisa, que conseguem olhar isso e melhor equilibrar. Nunca dá para puxar para um lado só. Então, essa é a importância de pessoas com experiência em inovação e que podem trazer isso para a indústria, para o consumidor, até para, em tipo de fórum como esse, esclarecer esse tipo de coisa. Não tenha dúvida. O que a gente chama de inovação aplicada. Então, João, às vezes a gente erra, os novos produtos, os lançamentos falham, porque às vezes eles não identificam claramente o problema que eu preciso resolver, ou porque eu tenho, às vezes, um viés na execução, ou uma crença pessoal que me permite... Muitas vezes eu não ouço o consumidor para ter certeza que eu estou realmente fazendo o que eu quero, ou simplesmente eu desenvolvo uma solução que ele não consegue pagar. Não consegue pagar. Então, eu já vi algumas coisas interessantes, onde você desenvolve um produto que tem um perfil nutricional fantástico e que pouca gente consegue pagar. Uhum. O dilema disso é o seguinte: essa alimentação saudável é para poucos, para quem tem dinheiro. E quem não tem? O que faz? Claro. Então, eu acho que volta um pouco ao que você falou, né? Jobs to be done, trabalho que tem que ser feito, né? Nessa linha, na experiência na sua experiência, e aqui eu queria tocar um pouco e entrar numa outra categoria de alimentos, né? E num outro dilema que tem acontecido na indústria de alimentos, que é a questão do sódio, a questão do açúcar adicionado e tudo mais, né? De novo, tem alimento que sem algum tipo de açúcar não existiria, né? Ele literalmente não teria propósito para existir. Tem alimento que também sem o sódio ele também não teria propósito para existir, né? Nessa linha, né? Quando na jornada de inovação de um novo produto ou até na evolução desses produtos, como é que a gente define bem esse trabalho a ser feito, né? O novo produto com a clareza do qual é o problema real que ele está resolvendo. Vamos lá. Então, você levantou três atributos que tem sido o foco, não é de agora, das nossas agências reguladoras de quem formula produto, que é teor de gorduras saturadas, teor de sódio e açúcar adicionado. Hoje nós temos uma legislação onde você... fala um pouquinho sobre rotulagem. A rotulagem dos nossos alimentos ela é relativamente complexa, não é todo mundo que consegue entender, não é todo mundo que consegue interpretar a tabela nutricional. Ela está mais fácil hoje, já foi mais difícil, mas ainda assim, ainda é difícil você entender tudo que tem lá dentro quando você consegue ler. Né? Ainda é uma conversa muito técnica, né, para o consumidor. É uma linguagem técnica, a nossa legislação exige você, às vezes, colocar nomes extensos dos ingredientes e os consumidores não conseguem entender alguns nomes químicos que assustam um pouquinho. Eles têm um propósito lá. Mas, especificamente, sódio, gorduras saturadas e açúcar adicionado tem sido um foco dos nossos agências de reguladoras. E nós temos hoje uma necessidade, a partir de certos limites, de você colocar uma imagem na frente do rótulo. Isso fez, obviamente, com que alguns produtos tivessem que ser reformulados. Em alguns casos fica difícil. Então,
Bem, outros com bastante sucesso. Sim. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Shark. Shark vai ser rico em sódio, né? Geleia, entendeu? A fruta cristalizada. Como é que você vai fazer fruta cristalizada com açúcares sem açúcar adicionado? Num outro episódio do Impacto a gente falou, né, Laerte, que não tem como fazer chocolate sem cacau. Tem algumas coisas que são inerentes. Mas eu acho que tem outro elemento, Marcos, que uma coisa é a característica do alimento. Intrínseca Outra da é o categoria. consumo que essa pessoa vai fazer e a forma que ela vai consumir esse alimento. Porque mesmo um alimento com baixo teor de açúcar, se o consumidor consumir muito acima da dose recomendada, a hora que somam todos os pequenos volumes de açúcar, ele consumiu muito mais açúcar do que deveria. Então, a educação nutricional também é importante. Não dá só para culpar o alimento e que o alimento tem que resolver todos os problemas. Eu algumas vezes, para quem me conhece, às vezes eu faço umas ironias, umas brincadeiras, né? Mas em algumas das nossas discussões, eu até falo assim, só falta a gente colocar o seguinte no rótulo: cuidado, alimento pode matar. Porque existe às vezes, boa ironia. Existe às vezes um certo viés quase dogmático, né, sobre o que você adiciona no produto. Acreditem, nós não estamos aqui para envenenar nem para matar ninguém. A gente está formulando produto para atender uma necessidade, para atender um custo que ele pode pagar. Eu já desenvolvi produtos, já trabalhei em projetos de produtos que eram baratos, e a gente falou assim, puxa, como é que eu vou conseguir fazer uma coisa que tenha aceitação sensorial nesse target? Mas é que a pessoa... Olha, eu tenho R$1 para comprar um molho de tomate, eu tenho R$1, não tenho 1,50, nem 3. É 1. E tem também as questões culturais. Né? Alimento é cultura. Né? Cada região, cada comunidade, cada grupo tem um hábito diferente. Então, muitas vezes a solução que serve para um grupo não serve para outro grupo. Não, exatamente. Você tem que buscar alternativas para solucionar isso também. Mas no final do dia, a provocação da rotulagem também faz a gente se mexer. Tá? E eu não tenho vergonha de dizer que ao longo da minha carreira, quantas vezes eu coloquei um pouco mais de sal, um pouco mais de açúcar para dar sabor. Claro. Né? Mas aí você tem um desafio. Puxa vida, agora o que eu vou fazer? Então, existem algumas soluções. Então, existe salt replacers. Eles não necessariamente são baratos, mas existe solução, existe sais hipossódicos. Então, existe forma. Eu trabalhei Existe biotecnologia. Então, eu já vou chegar na biotecnologia. Só pegando, por exemplo, sal. Eu trabalhei uma vez num projeto onde eu vi um trabalho da academia identificando um limite a partir do qual, quando você usa, por exemplo, cloreto de potássio para substituir o sal, a partir do momento que você passa a perceber o sabor. Então, se você trabalha abaixo daquilo, você consegue mitigar. Ele é mais caro que o cloreto de sódio, mas forma tem. Então, mas vamos lá, ele é mais caro no ingrediente, mas será que no custo total do produto na prateleira, quanto ele realmente vai impactar? Não vai. Então, não necessariamente vai impactar. Não. Então, acho que essa provocação do regulador também é positiva. Ela é positiva. Ela é, às vezes, meio restritiva, a indústria, às vezes, reclama um pouco que está difícil fazer, mas eu acho que é positivo na medida que você evolui o conhecimento da ciência associado à regulamentação. E você acha soluções, a inovação está aí para isso, para achar soluções para isso. É isso que a gente busca com a inovação. É fazer diferente do que a gente faz hoje e fazer melhor do que a gente faz hoje. Laerte, eu acho que você está tocando um tema que é uma dor muito frequente em quase todas as indústrias de alimentos, uma dor interna, que é como navegar isso daí com o seu time interno técnico, com o seu time interno comercial e tudo mais. Então, é aquela história. Poxa, o consumidor ele quer mais saudabilidade. Né? Lutar contra ele, ninguém vai ganhar nada. O regulador ele quer colocar algum tipo de guardrail, né, para limitar o excesso, né, do consumo da sua população do ponto de vista de saúde. Não adianta você ficar brigando contra ele. A indústria ela também está querendo lançar os seus produtos, colocar suas patentes adiante, né, gerar o seu valor, gerar a sua marca e tudo mais. Não adianta ela também estar sozinha. Então, navegar por tudo isso, eu acho que é um dilema muito, muito frequente. E mais de uma vez, vocês dois, né? Mas mais de uma vez, a gente já teve situações em que o nosso time estava muito encurralado.
como que a gente ajuda essas equipes, né, essas lideranças de desenvolvimento de produtos, as lideranças comerciais, as lideranças de pesquisa, a navegar nesses ambientes? Como é que você conduziu isso daí na sua carreira, Marcos? Então, primeira coisa, bom, antes de responder essa pergunta, deixa eu só voltar um pouquinho no tema. Eu já tive muito contato com os órgãos reguladores e eles estão aqui para ajudar. Eles estão realmente aqui para disciplinar a indústria, para dar a direção, né? Esse é o papel. E a indústria não é tão passiva assim, porque eu mesmo fiz parte de comitês, do Comitê Técnico de Óleos e Gorduras por anos, conheço os profissionais, sei da seriedade deles. Então, quando a gente está colocando essa identificação, realmente é para ajudar na educação do consumidor, para ajudar a tomar as decisões para ter uma alimentação mais saudável. Né? E existem algumas rotas tecnológicas que vêm sendo trabalhadas. Então, gorduras estruturadas, só para dar um exemplo de gorduras saturadas, existem gorduras estruturadas que aportam menos gordura saturada, então eu posso resolver isso com uma gordura desenhada de forma diferente. Não quer dizer que é simples, mas existe a rota tecnológica. Eu posso usar... Mas que, de novo, nem todo mundo sabe que existe isso daí. Às vezes conhecimento popular. O consumidor não vai enxergar isso. O que ele vai Exato. enxergar, mas ele vai pegar um pacote de biscoito e vai comer e falar assim, é tão gostoso quanto antes, e aquele símbolozinho, aquela lupa desapareceu. Isso ele vai perceber. Né? Agora, aqui atrás, a gente tem que se virar nos 30. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar essas rotas tecnológicas. Então, muitas vezes, trabalhar próximo de institutos de pesquisa, ou trabalhar junto a startups, ou trabalhar junto à academia, ajuda a identificar algumas dessas rotas tecnológicas. Mas existe também a evolução da biotecnologia. Então, existe muita coisa sendo pesquisada no uso de enzimas, no uso de fermentação, onde eu consigo fazer transformações na reologia, na textura do produto, e às vezes eu consigo ter uma solução, dependendo obviamente da aplicação, totalmente diferente, onde o consumidor come e fala assim, tem a mesma textura quando eu mordo de antes. E tem menos açúcar, não tem mais a lupa do açúcar. Então, caminhos existem. Agora, eventualmente, quando você começa uma tecnologia nova, você tem que fazer investimento, seja em ciência, ou seja em equipamento. Então, ele tem um custo. E aí vem um pouco da pergunta sobre como engajar. A gente tem que, na verdade, olhar o ecossistema como um todo. Né? Nós, como eu costumo dizer, que na a área técnica não é a área de pesquisa e desenvolvimento, é operações, qualidade, supply chain. Né? Quer dizer, nós temos todo esse conjunto de compras, um conjunto de stakeholders que precisam estar no projeto desde o começo para trazer suas contribuições ou trazer suas dificuldades, né? Porque eu acredito muito naquela frase que é melhor um time de 10 do que 10 times de 1. Então, nessa hora, a gente precisa realmente colocar todo mundo junto para ajudar no desenvolvimento da solução, cada um fazendo, obviamente, seu papel. Então, eventualmente, eu vou ter que usar um ingrediente um pouco mais caro, eu preciso colocar outras pessoas para trabalharem nessa negociação e conseguir fazer com que o meu custo seja menor, trabalhar em setup, quer dizer, tem outras formas de eu mitigar um pouco a questão do custo. Então, voltando ao nosso assunto inicial, que é a inovação de hoje, é o commodity de amanhã, tem que estar sempre na frente, né? Tem que estar sempre correndo atrás. A inovação tem que estar na frente, na vanguarda do desenvolvimento da sua organização, porque senão, se você estiver correndo atrás, você sempre vai capturar muito menos valor. Eu faço uma brincadeira que, às vezes, não adianta ser pró-reativo. Depois que alguém... Aí você é o primeiro a se mexer depois que alguém trouxe o problema. Na verdade, o que a gente precisa fazer é ouvir o consumidor, ouvir o cliente e tentar se antecipar. E isso não é fácil. Por isso que, quando a gente fala de identificar o problema, às vezes o seu cliente, o consumidor, ele tem um problema que ele nem sabe que tem. Então, você fazer as perguntas corretas, na área técnica, se antecipar a tendências, acompanhar o que está acontecendo em termos de inovações tecnológicas, para começar a pensar o seguinte, puxa, nós começamos a falar sobre redução de trans e saturados há 12 anos atrás, você ainda era o líder da área.
Faz mais. Faz mais. Você 12, entrega, 13 anos atrás. Né? Você precisa ter uma inteligência de mercado que entenda o que está acontecendo, né? Usar um pouco desse conceito B2B, B2C. Então, saber o que o consumidor quer para conversar, para entender a dor do seu cliente, para você pensar numa solução antes dele lhe pedir. Mas, Marcos, eu já vi você também apoiando, e vai ser eu acho que para quem escolher, né, engajar com você, te convidar para essas jornadas e tudo mais, vai conseguir viver o que eu vou falar agora. Eu já vi você mediando workshops para descoberta, né, de qual que é esse trabalho a ser feito, qual é o job to be done, junto às equipes, né, até às vezes apoiando o facilitador desses workshops e tudo mais, fazendo perguntas, fazendo provocações. Hoje você está num assento aqui que você está respondendo mais, né? Eu e o Laerte, a gente está aqui metralhando de perguntas e tudo, mas normalmente você está num assento de cara, fazendo as perguntas, provocando o time e tudo mais. E vai ser muito interessante quem escolher se conectar contigo, viver um pouco disso, né? Porque tem método para isso. Isso não são Existem formas técnicas. aleatórias de Não, se fazer isso. técnicas. A inovação, ela, de novo, né? A gente já escutou uma romantização de inovação que às vezes ela está no ar, ela está por aí e tudo mais. Você tem que estar muito atento. Mas também tem inovação que é feita com muito método, que é feita com estrutura para aquilo. Não adianta você ter uma ideia e achar que você terá uma inovação de sucesso. Às vezes você tem que ter um funil para aquilo ali. Então você tem funil como método, estabelecer bem os cheques para entender qual é o valor daquelas ideias, qual é a progressão daquela ideia, qual é o investimento daquela ideia. Matar aquelas ideias que muitas vezes Quando também matar, você não consegue progredir, você se apaixona por aquela ideia e acha que é a solução, mas você acaba ficando um pouco cego Quais dos são os pontos cheques? fracos e quais são a as verificações gente que têm que ser feitas. Gate Isso é super review. importante. Para esse processo é importante. Sempre aquela coisa meio clichê de dizer que é 1% inspiração e 99% de suor mesmo para fazer a coisa acontecer. E assim, a resiliência de passar por esse funil também de inovação, né? Que aí coragem de matar projetos. Existe uma coisa, a gente, desculpa usar tanto o termo em inglês, mas tem uma coisa que a gente fala de fail fast, quer dizer, se você mata o projeto rápido, a partir do momento que ele começa a empacar ou não andar. Ou as dificuldades começam a ser tão grandes. Mas para isso precisa ter metodologia, precisa ter método, precisa, senão você não consegue fazer isso. Você fica só, vamos dizer, na inspiração ou só na percepção, na intuição, não funciona. Você precisa ter método que permita que você fale agora não, porque por essa razão. Por mais que você goste, por mais que você ache que a ideia seja fantástica, os dados estão te mostrando que não é onde você quer chegar. Existem técnicas para você fazer prototipagem e pivotagem, coisas que a gente não falava 15 anos atrás. 15 anos atrás você tinha um funil, tinha 40 ideias, você sabia que iam sair 5. Então você não sabia quais. Né? Ao longo do tempo a gente fazia aquelas reuniões de stage gate, matava o projeto, aí falava assim, não mata ainda, porque o cliente disse que talvez o ano que vem... E ficava, às vezes, no projeto 1 ano dentro do funil, empatando o nosso tempo. A arte de manter um projeto num funil porque você está apaixonado pelo projeto. Isso acontece. Mas hoje existem técnicas mais modernas de você fazer esses protótipos. Um protótipo é um protótipo, não precisa ser perfeito, porque você precisa validar, na verdade, a sua proposta de valor. E muitas vezes a sua proposta de valor ela não tem clareza ou ela não é compreendida, ou você não tem factibilidade. Então, também, a gente tem que juntar as coisas. Tem que ser uma coisa que seja desejável, factível e que as pessoas tenham dinheiro para pagar, senão não adianta nada. Depende do jogo que a empresa quer jogar também. Depende da cultura da sua empresa, depende como a inovação está dentro da estratégia da sua empresa. Isso, tem hora que você está inovando para cortar custo, tem hora que você está inovando para gerar receita e gerar valor, tem hora que você quer ser o pioneiro, tem hora que você quer ser o segundo rápido, tem hora que você quer ser o bem para trás, mas você só quer otimizar aquilo. Então, acho que uma pergunta que eu queria fazer para você, até para a gente trazer um pouco mais de exemplo também, por que é tão difícil mensurar a inovação nos estágios iniciais, né, daquela curva de pesquisa e desenvolvimento? Isso é uma dor muito comum das indústrias de alimentos. João, qual ideia apostar? Né? O que acontece é que quando você está num processo de
avaliação de oportunidade, você tem muitas incertezas. Você tem muitas incertezas. Então, o que acontece é que as pessoas têm medo, às vezes, de definir algumas informações. Então, quando você fala as pessoas, onde é que mora isso daí? Em várias áreas. Então, é o líder de negócio que não quer colocar o líder de negócio que não quer prometer que ele vai vender X mil toneladas, porque mais tarde alguém vai cobrá-lo. Ah, bom. Isso nunca acontece, vai? Não, de jeito nenhum. Não? Quando o marketing diz que na margem desse produto eu não consigo fazer. Isso, não consigo. E é compreensível que existe essa insegurança. Por isso que tem que ter a cada etapa você tem que ir refinando esses números. Por isso que você tem uma taxa de insucesso, né? Quando você começa esses projetos lá no comecinho do funil, você coloca, o potencial é de 1 milhão de dinheiros, você tem uma taxa de incerteza, sei lá, de 80%. Então, mas conforme você vai avançando e amadurecendo o projeto, você vai refinando, e aí às vezes você fala assim, puxa vida, não era 1 milhão, era 200 mil. E nós temos que lembrar também, Marcos, que apesar da indústria alimentícia ser uma indústria grande, relevante, ela opera com margens razoavelmente baixas comparado com outras indústrias mais inovadoras. Você pega a indústria farmacêutica, ela é muito mais inovadora, mas as margens que se praticam, até para justificar o investimento em pesquisa, são maiores. Então, você sempre tem uma restrição muito severa de budget, então é um fator limitante para você tomar decisão. Você não pode rodar 50, 100 projetos de uma vez. Você vai ter que ter um processo para colocando na velocidade que você pode aqueles projetos que têm mais chance de trazerem resultados. Né? Não é sempre restrito o budget para R&D, não é? Isso. Então, ele é restrito, mas aqui eu queria trazer um tema que eu já conversei com o João. Ele é restrito, mas existem linhas de crédito, linhas de fomento. Existe uma coisa que nem todo mundo explora, que é a lei do bem, quer dizer, você consegue reverter parte do investimento em pesquisa e desenvolvimento, seja com salários, com projetos, até com viagens, com equipamentos, você consegue reverter esse imposto recolhido através de algumas linhas de crédito. Existem formas e formas, Laerte. Existem alguns programas governamentais, tipo o Embrapi, onde você pode desenvolver novas tecnologias, pagando bem menos do que você faria se você tivesse sozinho. Então, a questão é realmente fazer as escolhas corretas. E a questão, você falou um ponto interessante, né? Marcos, é difícil. Antes de você trocar nessa, como acessar essas linhas? Como apoiar as empresas a também caracterizar os seus projetos dentro dessas linhas? Você tem muita experiência, né? Conta pra gente um exemplo de coisas ou áreas que dá para explorar esse tipo de apoio, né? A financiamentos, a grants, né? A linhas de crédito que podem existir aí, porque eu acho que isso pode interessar muita gente também. Eu não vou poder entrar em detalhes de projetos, porque são projetos... Isso, gente, só um grande disclaimer, né? Uma das grandes dificuldades que a gente tem nesse projeto aqui também é pesquisa e desenvolvimento, naturalmente carrega toda uma responsabilidade de confidencialidade, né? Toda uma responsabilidade de aquilo que está inovado, aquilo que é propriedade intelectual e tudo. Então, assim, a gente não faz nenhum ensaio para fazer o Impacta. Agora, uma das coisas que a gente precisou falar aqui, até em respeito com quem a gente já trabalhou, com os clientes que a gente já trabalhou, com os parceiros que a gente já teve e tudo mais, foi de quando a gente estiver tocando alguma área limite aqui de confidencialidade, a gente levantar a mão aqui e falar sobre isso. Então, Marcos, de novo, fala o que dá para falar, mas eu acho que assim, acessar isso pode interessar muitas indústrias de alimento, muitas indústrias aqui do Vou dar pelo menos um exemplo, eu não vou entrar em detalhes, claro. Porque eu não posso e não devo, mas nós conversamos com alguns cientistas de uma universidade muito especialista numa certa área para encomendar um projeto onde a gente tinha que fazer ligado a embalagens, tá? Claro. Mas tem algumas peculiaridades, uma coisa muito específica, onde a gente queria entender a eficiência de certos componentes. Então, nós discutimos com os cientistas o que deveria ser feito, como deveria ser feito, o que a gente gostaria de ter como história de sucesso se der certo. E definimos, por exemplo, etapas entregáveis. De novo, antes de entrar na saia justa aqui, eu acho que não é só embalagem, né? É que, na verdade, a embalagem ia afetar o produto. Por isso eu falo, é um projeto bem mais complexo. Não é simplesmente o desenvolvimento de uma embalagem, é um desenvolvimento de um sistema mais complexo. Mas essas linhas não são específicas para desenvolvimento de embalagem. Não. Né? É que nós contratamos uma linha de pesquisa científica
voltada a uma certa tecnologia que seria aplicável. Então, eles não tinham experiência na embalagem, eles tinham experiência na tecnologia, porque a gente queria usar essa tecnologia na embalagem. Aí nós envolvemos realmente uma terceira empresa, que é quem vai produzir a embalagem. Então, você tem que amarrar toda uma teia de atores dessa história, com contrato de confidencialidade, obviamente, Claro. com direito de propriedade intelectual, uma vez que dê certo, então com regras claras, tem um valor financeiro, e esse valor financeiro, o que nós pagaríamos era metade do que se eu fizesse sozinho. Olha Eu 50%. tenho uma experiência também, que eu acho que você estava junto na época, e que eu acho que funciona bem. Um caminho bom para isso é a universidade. A grande maioria das universidades, os experts das universidades, Esse aí são da universidade. que querem divulgar a tecnologia, porque o cara que está na universidade está desenvolvendo pesquisa pura. E essa pesquisa pura precisa ser pesquisa aplicada, e a melhor forma de fazer isso é via indústria. Então, fazer parcerias com universidades, e aí você acessa alguns financiamentos públicos, porque a universidade tem muitos convênios nesse sentido, facilita muito. Quer dizer, você consegue ter acesso a um capital, ou seja, diretamente capital investido, seja através de redução do pagamento de royalties, seja através de redução de impostos ou rebate de impostos que você pode fazer, muito mais facilitado. Por quê? Porque você realmente tem um canal oficial, quer dizer, formal, que é a universidade, ou o Itaú de Campinas, por exemplo, ou outras instituições, vamos dizer, organizadas, que têm já convênios com institutos financiadores, principalmente do Estado, do governo. Isso facilita muito. Então, mas para isso você precisa ter um bom projeto, precisa ter um conhecimento técnico adequado, você tem que ter uma perspectiva de trazer resultado. Inclusive, nesses projetos, a gente divide o valor capturado, quando sai, num desses projetos que a gente fez, saiu propriedade intelectual. A gente dividia, a gente cobrava do cliente e dividia com a universidade. Esse pedaço é seu, esse pedaço é nosso. Por quê? Porque nós desenvolvemos conjuntamente. E você tem um agente financiador oficial que ajuda muito nisso. Então, universidade é um caminho muito bom para fazer isso. Institutos de pesquisa é um caminho bom para fazer isso. Eu acho que a experiência do Marcos, sua, Laerte, e até de outros conselheiros na Aretapacto também podem ajudar muito, né? Quem tem essa vontade de inovar, quem tem essa curiosidade, inclusive, de pensar no que existe, né? Conhecer formas de acessar esse tipo de financiamento, esse tipo de crédito, eu acho que pode interessar para muita gente. E não só a gente apoiá-los com mentoria, né, de como a gente caminha para isso, mas também, de novo, eu acho que num determinado momento, e guardadas também toda a confidencialidade, né, do que já existiu, e o que a gente ainda tem que honrar, né, das nossas vidas aí anteriores, eu acho que a gente pode apoiar muito mais gente a continuar avançando nessa indústria. Não tenha dúvida. Uma coisa que eu já percebi ao longo de toda a minha carreira é que durante muito tempo, a universidade fazia uma pesquisa que era um diploma na parede do pesquisador, mas não virava dinheiro. Um título publicado, um paper publicado. Um paper, um artigo. Né? Isso é importante para o profissional da academia. A nossa realidade é um pouco diferente. Né? A inovação que não remunera o acionista, desculpa, não vai servir para nada. Porque, no final do dia, a gente está aqui para endereçar as necessidades dos clientes consumidores, mas a gente está aqui para remunerar quem está apostando, quem está investindo. Mas, se você olhar, houve uma mudança na universidade também, que eles criaram um mecanismo para isso. Antes não existia. A interação indústria-universidade ela era muito restrita, porque você não tinha mecanismos legais para fazer isso. Hoje, os convênios são muito mais fáceis, muito mais estabelecidos. Sim. E os professores, os doutores, os pesquisadores têm interesse em fazer. Eu acho que eles faziam também da maneira que era feito, porque não tinha canal. Agora tem o canal de transformar isso em produto aplicado. E esses canais estão muito mais estabelecidos. Formalmente estabelecidos. É mais fácil. Tem academia, tem as startups, hoje em dia que também tem um papel muito forte, né, de apostar tem as startups, tem muita startup que é feita, teses iniciais, nas teses mais disruptivas. Elas têm um papel importante. Tem quantidade gigantesca de startup que tem, muitas que tem, você vai olhar, você tem um professor, um pesquisador da academia, a gente não pode ignorar isso. E tem também, para coisas mais complexas, você tem essas linhas que eu falei. Né? Então, esse é um exemplo, João, um exemplo real de uma coisa que a gente estava prospectando, que envolvia um certo aporte financeiro que, assim, talvez uma empresa de porte médio, ela fala assim, como é que eu vou fazer isso? Difícil. Mas tem outras formas, às vezes até mais baratas, então eu vou dar uma experiência que eu pessoalmente tive, né, onde a gente trabalhou com um programa chamado Inova Talentos, do IEL. O IEL, que é um instituto
Evaldo Lodi. Então, ele tem um programa chamado Inova Talentos, onde você cria oportunidade para um jovem cientista, que pode ser um estudante de mestrado, doutorado, ou até da graduação, para trabalhar num projeto mediante uma bolsa. Então, tem uma série de benefícios. Nós tivemos umas histórias de sucesso muito interessantes. Eu comentava, esse que a gente fez com a Universidade de royalty, você pagava o custo da pesquisa. Por quê? Porque depois a rentabilidade era dividida com a universidade. Pagava, então ele tinha um interesse em fazer também. Por quê? Porque ele estava apostando, e até bacana isso, porque ele está jogando junto com você. O sucesso do projeto é o sucesso dele, é o seu sucesso. Senão ele não remunera. Que não é só um sucesso, vamos dizer, acadêmico, conseguir aplicar uma tecnologia. É sucesso financeiro para a universidade, para a instituição. Por quê? Porque ele participa da venda do royalty daquela tecnologia. Então, tem mecanismos que você faz para diminuir o custo, diminuir o risco, mas capturar o valor lá na frente. Também tem eles estão abertos a até isso. O canal para inovação também não é coisa para empresa gigante só. Né? Esse é o ponto. Eu acho que a empresa média tem até mais facilidade de conseguir ser protagonista nessas novas tendências e tudo mais. E é isso que eu queria levar a conversa agora, né? De que são essas novas tendências e oportunidades dentro de ingredientes e alimentos? Não, tem bastante coisa acontecendo, tanto em processos quanto em soluções. Então, a gente já falou sobre a busca de alimentos mais saudáveis. Esse eu acho que é um caminho sem volta. Sem dúvida. Tá? Porque as pessoas estão mais conscientes, as pessoas estão vivendo mais, então elas precisam realmente pensar no que elas estão comendo, já que, como a gente falou, você é o que você come. Tá? Uhum. Então, existem oportunidades para alimentos nutracêuticos, existem oportunidades em biotecnologia, então o uso de enzimas, o uso de fermentação para transformar a textura ou para você produzir prebióticos ou pós-bióticos. Esses são alguns caminhos. São na linha dos alimentos funcionais. Nos alimentos funcionais ou nutracêuticos, esses são alguns dos temas. Existe... a gente falou sobre... Sabe que nessa linha eu tenho muita curiosidade para saber. No Brasil agora, o canal de distribuição alimentar tem uma discussão há anos, né? Não é agora isso aí, mas tem uma discussão há anos de como que o varejo alimentar, a área do varejo alimentar, ela vai coexistir com a área do varejo farmacêutico, né? Da venda de medicamentos e tudo mais. Essa linha do nutracêutico é uma linha que ela é muito interessante, porque ela começa a trazer elementos de saúde, né? Muito curiosos, com tecnologia muito inovadora. Eu tenho muita curiosidade para saber onde que isso daí vai chegar. Sabe? O alimento vira remédio ou o remédio vira alimento? Exato. É melhor que essa daí eu tenho porque a regulação para remédio é bem, de novo, quando eu falo curiosidade, eu sei que essa é a conversa aqui de bastidor, e se você tem curiosidade para isso daí, vale a pena a gente conversar. Acho que vale, João. Eu não posso deixar de mencionar os produtos plant-based ou proteínas alternativas, que essa é uma tendência grande. Nem tudo é tão gostoso, tão saboroso, mas novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas. Então, isso endereça muito essa questão do público vegano ou flexitariano, mas conforme você vai melhorando a aceitabilidade desses alimentos, você certamente vai aumentar a amplitude de uso. Então, eu deixo de fazer alguma coisa para um determinado público. As pessoas estão ficando mais velhas, então existe uma tendência que é de customização, de adaptação da dieta para diferentes públicos. Então, Laerte, nós trabalhamos anos com infant fórmulas. É isso que eu ia falar. E está mudando, né? Está mudando. Nós vamos cuidar da gente agora, viu, Marcos? Exatamente. Tem o pessoal que está ficando mais velho, então as necessidades não são as mesmas. Quem? Nós estamos cuidando da gente mesmo, assim que funciona. Conheço várias pessoas ficando velhas, não é só gente que não. Então, tem isso. Vamos olhar o mundo da agricultura. A gente fala muito de sustentabilidade. Aqui eu faço uma brincadeira, que todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Então, sustentabilidade custa. Né? Então, como é que eu faço para resolver esse problema? Então, tem vários caminhos. Tem uma coisa que está acontecendo que eu gosto bastante, a gente já conversou, Laerte, sobre isso, que são as fazendas verticais, o cultivo em ambiente controlado, que é um termo mais correto, onde você... Hidroponia. Hidroponia é uma coisa que
Hoje tem muita coisa que você compra que é hidropônico, mais complexos, produtos mais saudáveis, onde você não tem a perda que você tem na colheita ou no transporte, porque hoje eu planto lá longe, tenho que transportar, então você tem a pegada de carbono até chegar aqui e eu perco parte desse alimento no transporte. Eu posso fazer isso, eu posso fazer a produção aqui, a outra ali. Então existem tecnologias que estão evoluindo, elas são caras ainda, mas a gente sabe que existe uma reversão de custo que vai chegar. Eu sempre tive uma curiosidade de saber se isso pode acontecer. A gente viu as máquinas de café que apareceram. Então, você compra a cápsula, você faz o seu café ali. Será que vai chegar um momento que você vai ter um equipamento em casa, que você põe alguns ingredientes e você formula o que você quer beber, o que você quer comer? Eu não tenho nenhuma dúvida. Esse é outro avanço tecnológico completamente disruptivo. Há muitos anos, faz tempo mesmo, eu estava tentando lembrar, eu estava conversando com o João, eu vi uma reportagem que falava assim, você ainda vai gravar o seu disco em casa. Mas isso é coisa de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje em dia não existe mais disco, né? Falando de inovação que vira commodity, né? Mas o que significa isso? Alguém pegou a música, que eu tinha uma mídia física, que era um vinil, um CD, transformou isso numa música digital, onde você comprava, e você gravava o seu disco, você imprimia a sua capa. E hoje em dia eu não preciso mais. Mas vai chegar uma hora, ou a geladeira que conversa com você, que fala assim, esse alimento está vencendo, ou que prepara as coisas. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer. Hoje você já tem, por exemplo, impressão 3D de chocolate. Quero fazer um chocolate em determinado formato. Você já deve ter visto os vídeos que faz casa em 3D. E faz chocolate em 3D. Faz chocolate em 3D, e não tenho dúvida que vai acontecer de você fazer alimento 3D. Proteínas. São tecnologias emergentes. Então, mas o que a gente vê é que a velocidade, o ritmo dessas inovações é muito mais acelerado que no passado. O problema é como é que você faz para transformar isso em escala, criar modelos comerciais que funcionem. Para mim, esse é o grande sucesso das cápsulas. Eles criaram um modelo comercial que funciona perfeitamente. Então, eles popularizaram via um modelo comercial. Tá certo? O problema era o quê? Como é que eu desenvolvo uma máquina que seja razoavelmente barata e funcione bastante bem? Porque a cápsula não tem grande tecnologia na cápsula. A tecnologia está na você fazer vapor. E conseguiram fazer isso e transformou a indústria do café expresso de maneira importantíssima. E à medida que foram surgindo as tecnologias, pode ser muito rápido esse avanço de transformação da forma que você come. Você tem muito menos desperdício, você vai fazer alimento individual. Eu quero fazer um determinado produto para o consumo de uma pessoa. Hoje é difícil você fazer isso. Ou com a minha necessidade. Eu tenho eu vou medir. A minha necessidade o meu relógio vai dizer, o meu relógio vai dizer o quanto eu tenho que comer de calorias. De ferro é diferente da sua. Você precisa de cálcio, o João dúvida. Precisa de alumínio, o que quer que seja. Né? É uma questão de tempo, isso vai acontecer. Né? Quem vai fazer, Estamos quando... descobrindo novos ingredientes também. Né? Eu acho que assim, o ambiente brasileiro... O Brasil é uma potência mesmo. Né? Essa parte natural do Brasil, a gente tem uma riqueza aqui que é inacreditável. A biodiversidade brasileira oferece acho que é a maior do também. mundo, a biodiversidade brasileira. Tem muita coisa a ser explorada. E quando eu falo de muita coisa a ser explorada, assim, a gente tem algumas coisas que são mais famosas. Então, quem nunca ouviu falar do açaí? Né? Então, claro, açaí, que era uma questão extremamente cultural, extrativista, já se transformou, você encontra isso em qualquer tempo. É quase um alimento nutracêutico de tantos benefícios que ele tem. Muita coisa sendo desenvolvida em Macaúba. Mas interessante do açaí que ele está mudando, quer dizer, né, ele está avançando em ambientes culturais completamente diferentes. Os Estados Unidos está crescendo enormemente o açaí por conta das academias, do ambiente de fazer exercício, está crescendo enormemente. Você imaginar que é um fruto da Amazônia consumido pela população originária, local lá, e que daqui a pouco agora está lá em Los Angeles, numa academia, com outro tipo de público. Por quê? Porque é um produto bastante diferenciado. É essas coisas que o Brasil tem que conseguem. Ele é diferenciado, abranger. Mas mesmo no nosso dia a dia, Laerte, você tem matérias-primas novas. Né? Então, a gente falou, Macaúba tem sido muito pesquisada, quer dizer, é um coquinho nativo do Brasil, extremamente produtivo, ainda precisa ser domesticado, identificado quais são as melhores variedades, mas tem muita gente já trabalhando nisso. Então, tem muita coisa sendo feita em termos da nossa biodiversidade. A gente vai mudando os hábitos de consumo, né? A globalização do sabor também é muito interessante. O Marx ele falou uma frase muito curiosa. Sempre no Brasil a gente consumiu abacate, conheceu o abacate como um doce, né?
até você descobrir o guacamole, aí você descobriu que... Essa é uma brincadeira, é uma experiência minha. Quer dizer, há 40 anos atrás só tinha churrascaria no Brasil, né? Hoje tem mais restaurante japonês do que churrascaria. Isso é fato, isso é estatístico. Né? Então, existe hoje uma abertura para sabores mais globalizados. Né? Então, comida tailandesa. Então, eu falo guacamole porque eu sou um grande fã de abacate. Né? Óleo de abacate é um que a gente chama um superalimento. O abacate é um superalimento. A minha educação de infância, abacate é doce. Sempre foi. Doce, sempre foi. Né? Ou com leite, ou com açúcar, sempre foi doce. E graças a um pouco da cultura do Centro-América, do México principalmente, a gente aprendeu que tem uma infinidade de outras aplicações. Então, essas tendências, essa globalização de sabores, né, e sempre lembrando, né, que, para mim, indulgência é um dos fatores principais da alimentação, né, a questão de você comer com a família, de você comer uma coisa gostosa. Existe muita oportunidade a ser explorada quando você pensa nessa globalização de sabores. Então, essa também é uma tendência. Não é exatamente uma tendência nova, mas é mais uma tendência. E, bom, sustentabilidade, acho que é outro caminho sem volta. A gente falou um pouco sobre cadeia de matérias-primas agrícolas, mas tem reciclabilidade de embalagens, né? Você pode hoje desenvolver uma embalagem de uma forma muito mais inteligente, com menos cores. Tem muita embalagem que hoje é desenvolvida já pensando no pós-uso, coisa que... De upcycling, recycling. Exatamente. Valorização de subprodutos, né? O que era resíduo para a indústria vira fonte de ingredientes, ou um novo alimento, ou uma transformação dele na sua própria matéria-prima. Quer dizer, o ideal é que você não tenha desperdícios, né? Então, acho que são um pouco dessas tendências. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, João. Uma coisa que acho que é importante é o uso da tecnologia, como é que eu posso dizer? Tecnologia da informação na tecnologia de alimentos. Então, o uso da inteligência artificial para formular produtos ou para tratar dados e fazer com que, para o seu tema de melhorar processo, deixar eles mais baratos, eu posso usar um pouco dessas novas tecnologias para otimizar e automatizar processos. Tem empresas que já estão usando inteligência artificial para fazer formulação de produto. É claro que você precisa ter agilidade e rapidez. Não adianta eu formular um produto, pronto, né? Ver a demanda de manhã, na hora do almoço já tem uma fórmula, mas eu só vou conseguir a matéria-prima daqui 4 meses, ou 6 meses, ou daqui 3 anos. Sim. Então, não adianta nada. Né? Inteligência artificial é uma coisa que veio para ficar. Ela não vai substituir os cientistas, mas é possível que os cientistas que não usem inteligência artificial os tecnólogos, né, acabem ficando para trás. Então, para nós que trabalhamos com inovação, que trabalhamos com tecnologia, a gente não pode mais ignorar isso. Vai ser um futuro muito interessante quando a gente vê a inteligência artificial virando uma commodity, né? Mas nessa linha eu acho que qual vai ser o próximo passo? De novo, ainda vamos descobrir isso. Agora, tem muita riqueza de história aqui. E assim, Márcio, eu sei que você preparou uma história para a gente, a tua história. Vai ser muito curioso saber, assim, a gente está falando aqui de inteligência artificial, biotecnologia e tudo mais. Agora, poxa, como um profissional chega nesse nível, né, de conseguir falar com isso com domínio, conseguir mais que isso, mais que falar com isso, aplicar isso, né, ter exemplos reais de aplicação de tudo isso. E, de novo, te conhecendo, vai ser muito curioso saber a história que você vai falar ali para a gente, né, e como você foi se formando com isso. Eu sei que você tem todo esse jeito seu pé no chão, esse jeito seu curioso e tudo mais, cheio de nuances, cheio de anedotas, que eu acho que vai ser um prazer te ver progredindo nessa nova carreira como conselheiro sênior, como senior advisor, se conectando a múltiplas indústrias, como você já vem fazendo nos últimos anos. Legal. Então, de novo, nesse momento aqui, Laerte, eu queria te agradecer, né, por ser o co-apresentador desse episódio do Impacta. Quer deixar alguma mensagem aqui também para o público aí nosso? Eu queria agradecer também, participar de novo, Marcos. Tinha certeza que ia ser um prazer conversar com você, trocar experiências. A mensagem que eu gostaria de deixar é que esse tema de que a inovação de hoje é commodity de amanhã é muito sério. A gente às vezes leva esse tipo de jargão como uma brincadeira, não, é bastante sério. Se a gente não
não correr bastante, primeiro, a gente tem que correr bastante para ficar no mesmo lugar. Então, a gente tem que correr mais que a concorrência para conseguir avançar. Então, sempre, o Marco tocou num ponto que é a resiliência. A resiliência e inovação é fundamental, porque no final das contas, quando você passa a régua e vê o que você fez, você tem muito mais fracassos do que sucesso. Para você ter um sucesso, você tem que lidar com um monte de fracassos. Por quê? Porque é assim que funciona a inovação. Você acha uma coisa nova, testando um monte de coisas diferentes. Então, para mim, olhar para frente, entender que a inovação é fundamental para o crescimento do seu negócio, para a sustentabilidade do seu negócio, e ter a certeza que você vai conseguir fazer isso sob essa perspectiva é fundamental. E ser resiliente, porque não é fácil eu acho que é a característica do pesquisador, do inovador, é ser resiliente. Saber que na hora que ele tem um sucesso, é um sucesso que representa um monte de fracassos, que é natural do processo e faz parte. Eu acho que é reconhecer isso e garantir que você vai conseguir fazer a inovação para o futuro. Mas resiliência, bem assessorado, bem suportado, né, por um grupo que, bom, o Marcos aqui acabou de falar, né, 39, 40 anos profissionais. Laerte, você também, mais de 30, 35 anos profissionais aí servindo o mercado de agronegócio, o mercado de alimentos. Eu acho que quem tiver a oportunidade de conectar com vocês nos investimentos que estão fazendo, nas teses que estão defendendo, nesse funil que estão querendo criar para o seu negócio no futuro, para colocar vocês também em contato com os times deles, que muitas vezes vêm cheio de dúvidas, vêm cheio de preocupações, né? E que às vezes essas preocupações elas são até meio rotineiras, né? Faz parte daquilo ali, mas você precisa ter passado por aquilo para você saber separar o que é o normal, né, da curva de construção daquele valor, daquilo que realmente vai fazer a coisa. Então, de novo, Laerte, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Vamos escutar um pouquinho a história ali do Marcos, e aí já a gente vê aí onde é que vai chegar isso, tá? Mas tem aqui o QR Code do Laerte, tá bom? Vamos deixar aí na tela para o pessoal também. Entre em contato com o Laerte lá no LinkedIn dele, procurem a gente lá no jpacta.com. Mais uma vez, né, sigam a gente, né, o Laerte e tudo mais, no Instagram, no LinkedIn e tudo mais. A gente ficou super feliz com o episódio que o Laerte fez algum tempo atrás aí no lado de cacau, né, cacau e chocolate. Foi muito bacana. A gente falou sobre por que uma barra de chocolate às vezes vale mais do que uma barra de ouro, né? Vale mesmo. Mas assiste lá depois, né? Se você perdeu essa, assiste lá depois. Mas, Marcão, me conta ali no café, que história é essa sua? Marcão, de novo, tivemos essa conversa ali com o Laerte, tá? Me conta essa história aí. Então, João, a minha ideia hoje foi trazer um pouco da minha experiência, da minha vivência ao longo de quase 39 anos, né, na indústria de alimentos, que é uma coisa que sempre tive muita paixão, sempre gostei muito de fazer, e como é que eu passei a maior parte do meu tempo na área de pesquisa e desenvolvimento. 39 anos? Foram 39 anos em pesquisa e desenvolvimento? Não. Na verdade, eu comecei minha produção. Eu tive uma experiência na área de produção, trabalhei numa cervejaria como supervisor de turno, então rodava turno, chefiava o pessoal de operação. Mas por uma série de razões eu fui educado, né? Eu sempre ouvi falar que é importante trabalhar na área de produção, que a área de produção era o máximo. E o meu primeiro emprego foi como engenheiro de alimentos trainee na área de pesquisa e garantia de qualidade. Eu me formei numa época difícil, né? No momento que o Brasil passava, né? Hiperinflação, crise para tudo quanto é lado, etc. Eu trabalhei numa indústria frigorífica que viveu a crise nos anos 80, da história do gado, que era escondido no Paraguai. Eu trabalhei numa empresa que trabalhava com exportação, basicamente. E era um mercado que acabou sendo um pouco visado, mas, na verdade, eu gostava mais de outras coisas. Eu tive a oportunidade de trabalhar, então, numa cervejaria, que era uma coisa que eu sempre gostei muito da parte de fermentação, a parte de bebidas. Inclusive, você estava me contando aqui um pouco antes, né? Antes mesmo da gente ter a conversa ali, que, na verdade, se o seu primeiro emprego foi numa cervejaria, a sua primeira experiência aí de pesquisa e desenvolvimento foi meio nessa linha também, né? Foi. Na verdade, eu fiz estágio no Itaú, na área de laticínios, mas eu, às vezes, ia para a biblioteca estudar um pouco sobre tecnologia de bebidas, né? Então eu aliei um pouco de bebida com os queijos, né? E foi muito divertido porque na época eu aprendi muito, né? Era uma época diferente, não tinha internet, era livro. Se eu não estudava, eu não aprendia.
Para quem ficou curioso aí com o que a gente estava falando, o Marcos ele estava contando aqui para mim e para o Laerte um pouquinho antes da gente começar, que uma das primeiras experiências do Marcos foi fazendo vinho, preparando queijo, tudo mais na época da universidade. Então já a veia aí da pesquisa e desenvolvimento, da inovação já vinha dali, né? E ficou ruim, viu? Ficou... e ficou ruim. Mas foi interessante, porque eu trabalhei na área de pesquisa e desenvolvimento e eu falei assim, poxa, eu não sei se é isso que eu quero, mas todo mundo que me entrevistava, conversava, falava assim, você tem um jeito para pesquisa e desenvolvimento. Aí eu fui trabalhar na cervejaria, circunstancialmente eu não estava muito satisfeito e surgiu uma oportunidade de trabalhar, fui para a PepsiCo na área, trabalhar com salgadinhos, na área de pesquisa e desenvolvimento. Olha só. Foi num momento que... Assim, qual foi a primeira linha de produto que você teve lá? Foram produtos extrusados. Foi uma época que a gente... eu diria que foi uma época assim, bem rica em lançamentos, porque a empresa estava bastante estável, dona do mercado, quase não tinha lançamento, inovação, e tinha muitas ideias que estavam no papel e que às vezes não saía, e várias delas... Foi um momento interessante na minha carreira, porque eu ainda era muito novo, não conhecia praticamente nada, mas eu tinha um pouco da gana de fazer a coisa acontecer. Então tinha várias coisas que eu ouvia assim, isso aqui a gente já tentou, não deu certo, só que não. Depois, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos que foram bem sucedidos na ocasião, durante anos ficaram no mercado. E eu era muito feliz lá, mas eu tive a oportunidade de trabalhar, fui indicado, trabalhando num processo, e fui para a Unilever, trabalhar na área de desenvolvimento de embalagens. Então eu saí de desenvolvimento de salgadinhos, onde eu tinha contato com embalagens, fui trabalhar com desenvolvimento de embalagens no segmento B2B. Então a gente é uma mistura de ingredientes com food service. Claro. E ali eu tive uma experiência interessante, porque eu trabalhei com coisas bem diferentes, realmente bem diferentes. Comecei com embalagem, depois fui trabalhar com produtos de panificação, depois fui trabalhar com spreads, com maionese, depois fui para a área de qualidade. Então eu alternei ao longo da minha carreira qualidade e desenvolvimento de produtos. Ao longo desses 39 anos, eu iria 70% pesquisa e desenvolvimento e 30% qualidade. E fui trabalhar numa época que a gente estava implementando e desenvolvendo sistemas de qualidade, então a gente começou a falar ISO 9000, numa época que ninguém falava isso para a indústria de alimentos. Eu trabalhei na área de sistemas de qualidade e depois fui convidado, fui promovido e fui trabalhar com produtos automatados. Aí eu fui trabalhar no gerente de qualidade assegurada em Minas Gerais. Deixa eu fazer uma pergunta, até é muito interessante porque quem pode estar assistindo a gente aqui até te conhece, né? Não existe uma universidade de pesquisa e desenvolvimento, uma universidade de R&D, né? Isso é uma coisa que a oportunidade ela aparece, as pessoas são recrutadas de áreas muito diferentes e tudo. Mas assim, na sua vida pessoal, que hora que você viu, né? Que eram as coisas que você notava que hoje em dia, depois de 39, 40 anos, que você teve uma carreira de muito sucesso nisso, numa das maiores empresas de alimentos, assim. Onde é que estava essa fagulha? Eu acho que, talvez um pouco do próprio estilo mesmo da pessoa. Eu vejo um pouco pela experiência, eu trabalhei com muitos profissionais brilhantes, tanto líderes quanto pessoas com quem eu trabalhei, que eu sempre fui muito bem sucedido, porque eu sempre tive a habilidade de trabalhar com gente competente que cobria minhas lacunas, né? Então eu acredito muito no trabalho realmente em equipe, e aquela história 1 mais 1 igual a 3. Desculpa, perdão. Mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu fui educado com enciclopédia, né? Hoje a vida é um pouco mais fácil, né? Então eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de coisas diferentes, sempre gostei muito de entender o que estava por trás das coisas. Eu acho que tem um pouco a ver isso e tem muito a ver com o perfil das pessoas que trabalham no desenvolvimento, né? Detalhista, atento para o detalhe, habilidade, capacidade de... Sempre aprendendo também, né? Sempre aprender, mas de capturar insights, capturar peças desconectadas às vezes e colocar ela no formato que endereça
uma necessidade. Você estava falando, né, nessa altura da vida, você estava falando, nessa altura da vida, você está aprendendo instrumento musical. Agora né? até pela minha personalidade, eu sempre fui uma pessoa muito lógica. Uhum. Sempre tive raciocínio lógico. E aí eu comecei a trabalhar um pouco mais o lado direito do meu cérebro. Então, eu sempre gostei muito de música, né, mas sempre me senti incompetente em aprender a fazer leitura musical. Aí eu comecei a fazer aula de violão clássico, aí parei, estou voltando agora. Comecei a ter aula de flauta, comprei um teclado que eu pretendo aprender a tocar piano também. Então, esse é um pouco também do meu estilo, que às vezes é bom, às vezes não, que é trabalhar com muitas frentes, né, ao mesmo tempo. De certa forma, uma coisa complementa a outra. Mas é uma das coisas mais fascinantes, né? Obviamente, a gente teve a oportunidade de trabalhar quase 2 décadas, né, juntos, e era muito interessante, porque você sempre estava aprendendo, você sempre estava envolvido com quem estava se desenvolvendo. Não só tecnicamente isso, mas com as pessoas que estavam se desenvolvendo. Eu sempre gostei de aprender e também sempre gostei de ensinar. E, de certa forma, eu me sinto orgulhoso de ter ajudado a formar muitos profissionais nas empresas. Mas eu te interrompi quando você estava falando da Unilever. Aí eu fui trabalhar na área de qualidade assegurada. E uma coisa interessante, porque a gente ouve falar que qualidade é uma área rotineira, eu nunca tive rotina, porque trabalhei num negócio que era bem complexo, onde eu aprendi muito. Trabalhei com vegetais em conserva, com produtos atomatados, durante quase 5 anos. Depois eu voltei para São Paulo, aí fui trabalhar eu saí num momento de turbulência no Brasil. Voltei então eu estava morando em Minas, voltei para São Paulo, vim trabalhar numa empresa que já não existe mais, que estava se reestruturando, tinha sido comprado por uma holding, estava se reorganizando. Então eu fui trabalhar com azeites, óleos e margarina. Já tinha trabalhado com margarina antes. E tive a oportunidade, e quando conversei com algumas pessoas da Cargill, tanto como fornecedor quanto nas reuniões nas associações de classe. E acabei mais tarde recebendo o convite de vir trabalhar na Cargill, onde eu fiquei quase 24 anos. E na Cargill eu entrei exatamente para começar a trabalhar em desenvolvimento de produtos, numa época que a gente tinha o desejo de diversificar o portfólio, produtos de varejo. Então eu entrei para cuidar de produtos de varejo. Depois eu tive uma carreira bem interessante. E eu sei que você tem muito orgulho também das pessoas que você formou, né? Você sempre fala com muito carinho deles ali, com muito entusiasmo. Assim. Eu trabalhei alguns anos sozinho, até que o negócio começou a crescer e eu já não conseguia mais dar conta. Conta pra gente o que foram, de novo, se não quiser falar também o nome das pessoas, se quiser falar também, fica à vontade. Mas o que foram as pessoas que você mais tem carinho, assim, pela história que você ajudou essas pessoas a construir? Para eu não ser injusto com as pessoas, eu talvez não possa mencionar todos os nomes, porque eu... Pô, não dá nem tempo, não. Marcão, são 39 anos nessa. Né? Não, na Cargill eu contratei algumas pessoas, participei do processo de contratação de várias pessoas talentosas, tanto profissionais quanto bolsistas, através de um programa de fomento à inovação que a gente firmou com um instituto chamado IEL, através de um programa chamado Inova Talentos. Então a gente Você teve muito dedo, né, de levar isso aí para frente também. Tive o dedo e a felicidade de encontrar pessoas certas para as oportunidades corretas. Então foram várias pessoas com quem eu trabalhei, né? Essas pessoas sabem quem são, porque foram muitas, né? Tomara que estejam assistindo você e prestigiando também. Com certeza elas vão assistir e elas sabem quem são. Mas eu sempre aprendo muito. Eu sempre aprendi muito também com essas pessoas, porque eu levei alguns anos para admitir que eu não sabia tudo e que eu não precisava saber tudo. Claro. Então, eu acho que um pouco da habilidade que na área de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem é que aprender, às vezes, a dar um passo para trás para dar 3 para frente. Então, cometi vários erros ao longo da minha carreira por querer fazer tudo sozinho. Eu
Tenho muita autoconfiança e eu aprendo rápido. E sempre tive a habilidade de discernir as coisas. Mas tem horas que você pode poupar tempo e usar a experiência de outros e encurtar espaços, né? Essa é uma grande diferença que a gente vê na academia e que a gente vê na indústria. A academia tem tempo para fazer a pesquisa mais profunda. Na indústria, a gente precisa transformar as oportunidades em alguma coisa que realmente enderece uma necessidade que não esteja atendida, que resolva, enderece uma dor ou um anseio do seu cliente, do seu consumidor, e tem que ser rápido. Inclusive é o que a gente estava falando lá o desafio de conectar a academia com a indústria, com os institutos de pesquisa, com todos esses stakeholders, é muito real, né? E tem muito valor para ser destravado aí, desde que a gente tenha a assessoria correta, desde que a gente tenha pessoas que já passaram por essa experiência, desmistificando tudo isso, né? Isso. Só voltando um pouco na minha experiência de pesquisa e desenvolvimento, eu trabalhei então com produtos de consumo, depois acumulei algumas responsabilidades na parte de ingredientes, na parte de óleos e gorduras, depois eu trabalhei numa posição regional com diferentes ingredientes na área de aplicações. Depois eu passei a ser o líder técnico de um segmento de ingredientes que a gente chamava de especialidades. Depois voltei a acumular o varejo, depois voltei a acumular a parte de óleos e gorduras. Aí depois eu acumulei a parte de qualidade. Então aí eu passei a cuidar de um certo tempo de qualidade, pesquisa e desenvolvimento, onde assumi a posição de diretoria técnica. Depois eu deixei a parte de qualidade de lado para me dedicar mais à parte de desenvolvimento e inovação. Acho que uma diferença ao longo da minha carreira é que no passado a gente falava de desenvolvimento de produtos. Depois a gente começou a falar de inovação. E a inovação, ela transcende um produto. Dá um exemplo para a gente, Marcão. Você pode trabalhar com inovação... Exemplo que você trabalhou nele, que a gente viu por aí. Você tem... Eu vou dar um exemplo, não necessariamente na minha última experiência, mas eu trabalhei, por exemplo, com produtos de panificação, onde você desenvolvia o ingrediente, mas você desenvolvia insumos para o pessoal da indústria de panificação trabalhar. Então existia, vou dar um exemplo assim, uma mistura para um pó para preparo de croissant, uma margarina para preparar croissant, mas aí você tinha a embalagem para você fazer o seu croissant, você tinha um receituário para você fazer e personalizar. Então o produto ele se estendia um pouquinho a só o ingrediente. Então ele trabalhava um pouco com novos modelos. Mas tem alguns exemplos que eu poderia dar da inovação que não é produto. Por exemplo, Netflix. Netflix ela revolucionou uma oferta, né, através de um sistema de streaming. Claro. Então, para quem é mais antigo, no passado a gente comprava um videocassete, depois foi um DVD. Hoje em dia ninguém mais precisa disso, porque você contrata um serviço. Então esse é um exemplo de uma forma diferente do modelo de negócio. O modelo de negócio dela não é vender um produto, é vender um entretenimento. Esses dias eu vi um corte na internet, um humorista dizendo assim, para você que tem menos de 25 anos de idade, já existiu um planeta que não tinha internet, né? Quando a gente pensa nisso daí, a quantidade de coisas que existiu depois disso, a gente começa a ver, né, o quanto que o mundo ele realmente foi se inovando aí, né? Foi capotando para dentro dessas inovações. Mas outros exemplos de inovação, hoje são coisas triviais, mas até você inventar, então você vai tomar um café, você compra a cápsula, né? Mas você precisa da máquina. Claro. Então, o que vem na frente, a máquina ou a cápsula? Então, aí algumas empresas davam a máquina. Assim, minha mãe ganhou uma máquina de fazer café. Eu falei, nossa, que maravilha, né? E de brinde vieram as cápsulas. Só que depois a vida segue, aí você precisa comprar a cápsula. Claro. Então, é uma forma, assim, Nespresso revolucionou, né? O consumo de café expresso no lar, a Nespresso quebrou um paradigma. Ela quebrou um paradigma, desenvolve fidelidade e aí ela fornece variedades diferentes de café. Super trabalho da Nestlé. Então, assim, você consegue ver várias inovações no mesmo processo, né? Mas como a gente falou, né, João, nem tudo dá certo.
né? Claro. Então, conceitualmente, inovação é uma inventividade, uma novidade aliada a uma necessidade. Se eu não identifico claramente a necessidade, ou a dor que eu quero endereçar, ou o problema que eu quero resolver, eu posso fazer um trabalho excepcional que não tem utilidade. Então, Claro. Que é um pouco do dilema que a gente estava falando ali na mesa, né? A inovação, parece que todo mundo quer, parece que toda empresa busca, inovação mas nem relevante. sempre o grupo técnico consegue ter o diálogo com o restante da organização comercial, o restante com a agenda estratégica da empresa. Precisa de alguém que às vezes possa fazer esse meio de campo aí, né? Ou requer um profissional que já passou por essa experiência também e conviveu, né, com todo aquele ciclo, né? O ciclo da captação do recurso, da defesa da tese, da aplicação do capital e de saber mensurar aquele valor. A ponte, né, entre o dono do capital, o investidor, né, o executivo principal do negócio e a aplicação dele para a jornada de inovação é muito importante. Como a gente falou, João, inovação é um pedaço da sua estratégia. Sim. Eu posso ter uma estratégia onde eu não vou fazer nada revolucionário, mas eu vou ser inovador em custo. Claro. Então, não necessariamente eu vou desenvolver os produtos mais brilhantes do mundo, mas eu vou trabalhar na gestão de custos, né? E tem outras empresas não, que querem ser realmente as primeiras em tudo. Tem algumas empresas, algumas marcas que, se você prestar atenção, elas sempre são as primeiras. Claro. Né? Faz parte um pouco do DNA da estratégia da marca. Isso está muito ligado com a cultura que a empresa quer ter. Né? Então, como a gente falou, tem várias formas de inovar. Eu posso inovar em processo, eu posso inovar em produto, mas eu posso inovar em modelos de negócio. Claro. Eu posso buscar a inovação mais disruptiva, né, que é o mundo ideal, porque a inovação mais disruptiva, a gente sabe que as empresas que mais inovam têm maior valor de mercado, retêm mais talentos, geram mais dinheiro, mas elas também têm que gerenciar o risco, porque a inovação prescreve você assumir riscos, né? Se fosse fácil, alguém já teria feito, como a gente costuma dizer, exatamente. né? Então tem isso. E ao longo da minha experiência, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar nesses processos. Então, eu aprendi muito ao longo do tempo, né? Então, tinha época que realmente a gente fazia brainstorming e pensava no produto. Né? E o que a gente fala é que, na verdade, eu tenho que pensar, eu tenho, na verdade, que mapear bem o problema. Exato. A solução é a consequência do problema. E não, porque esse é um erro não, vamos dizer assim, um risco, né? Que às vezes a gente comete, pessoas de área técnica, é que você já começa a formular a solução antes de entender efetivamente o que você precisa fazer. E se apaixona pela solução. E se apaixona pela solução. Que aí é a armadilha. Aí é o erro. Ali é o erro. Essa é a armadilha. Né? É você se apaixonar pela sua ideia. E eu vi ao longo do tempo, assim, pessoas brilhantes se agarrarem à sua ideia e não necessariamente aquilo que o mercado precisava, ou o consumidor precisava, claro, ou as pessoas estavam dispostas a pagar. Claro. Né? E ao longo da minha vida profissional, eu vi algumas pessoas que deixaram a empresa porque acreditavam tanto na forma de trabalhar e não concordavam, às vezes, com a direção do que a empresa queria. Muito comum, né? Muito comum. Tipo assim, às vezes, cientistas brilhantes. Então, aí a gente fala bastante, né, nos times de área técnica, né, que nós somos executivos técnicos. Né, então, você liderar a área de pesquisa e desenvolvimento, você realmente tem que ter cabeça de negócios. Né, ouvir o consumidor, engajar os seus stakeholders internos e externos, porque isso facilita os processos. Mas eu acho que está aí o teu grande valor, Marcos. Eu acho que você passou por empresas que absolutamente são capitãs aí dos seus segmentos, né? Já fizeram lançamentos, já tiveram em vários momentos de mercado, desde momentos em que elas estavam atacando oportunidades, se defendendo de algumas ameaças,
criando novos mercados, né? Até formando muito os líderes de categoria daqueles segmentos. E além de muitas histórias que eu tenho certeza que eu acho que isso é uma das grandes oportunidades de ter você como um dos Senior Advisors e conselheiros sêniores da JPacta. Quem se conectar contigo, quem se engajar contigo, consegue se engajar com um profissional que sabe tanto dialogar com a comunidade técnica, com os stakeholders técnicos, da mesma maneira que já teve, junto dessas equipes e junto dos times comerciais, comprando grandes brigas, comprando grandes investimentos também. Isso daí é uma experiência e uma riqueza, sabe, que faz com que, se você é um investidor, se você é o proprietário de uma empresa, se você está defendendo uma tese de investimento ou até um aperto no momento daquela empresa, né, de precisar inovar para continuar existindo e tudo mais, ter profissionais que conseguem extrair valor do mesmo ativo, das mesmas marcas, ao mesmo tempo que também surfar as ondas de investir para crescer naquele futuro, né, e conduzir aquele time, um profissional que tem tanta alegria, assim, né? Eu acho que você fala com muita alegria dos times que você ajudou a promover, dos times que você ajudou também a desenvolver. Eu acho que vai ser um prazer para quem está dialogando contigo, conviver com você nesta jornada, sabe? Então, de novo, neste seu novo momento, eu queria também aplaudir você mais uma vez inovando na sua carreira, inovando na vida profissional, né? Se lançando nesse novo papel, né? Agora com a JPacta, mas também colocando para jogo uma experiência de 4 décadas, né? Em que, de novo, você já teve em tudo que é lado aí dessa equação. Então, inovação e renovação. Então, de novo, obrigado demais você estar aqui, né? A gente agradeceu o Laerte pela presença aqui com a gente uma vez mais. Quer deixar alguma mensagem final para o pessoal, Marcos? A gente precisa ter muita resiliência para acreditar que o impossível muitas vezes é possível, né? Persistência, resiliência. A gente tem uma brincadeira que trabalhar numa multinacional e trabalhar e viver no Brasil, a gente aprende a desenvolver um pouco de casco duro, né? Então a gente muitas vezes falava para os nossos colegas globais, né, que Brazilians never give up. Né? Então a gente não desiste nunca. Então a mensagem que eu quero passar é, primeiro, trabalhar na área técnica, tipo assim, é uma coisa bastante prazerosa. Mas a gente está aqui para ajudar os negócios a crescerem e para satisfazer os clientes e consumidores. Então, a gente tem que unir a nossa paixão tecnológica, a paixão para a inovação, entendeu? Com resultado. Claro. Tá? Então, esse pragmatismo é uma coisa que não vem da noite para o dia. E eu levei bastante tempo para deixar de lado o meu perfeccionismo, né? E tem uma frase que a gente fala que o ótimo é o inimigo do bom, né? Para alguém de pesquisa e desenvolvimento é muito difícil admitir isso, porque as pessoas de pesquisa e desenvolvimento querem tudo perfeito e às vezes eu não preciso da perfeição, eu preciso de uma solução que de fato enderece não aos meus desejos, mas sim os anseios e necessidades do seu mercado, o que ele pode pagar, o que ele consegue pagar. Então, a gente precisa aprender a achar esse ponto de equilíbrio. Claro, né? Ter persistência, ter resiliência, tá aberto para ouvir, tá aberto para capturar os insights, né? Às vezes as mensagens elas estão no ar e a gente não enxerga ou não captura, entendeu? Às vezes a solução às vezes está na sua frente, é simplesmente você pegar e conectar. Então, acho que esse é um pouquinho do que eu aprendi ao longo desses anos todos, né? E ser um parceiro de negócios. Entendeu? A área técnica, ela é um parceiro de negócios. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é de ser
protagonista, né? Ao longo da minha carreira, né, durante um certo tempo, a gente trabalhava muito nos bastidores. Eu faço muito uma analogia com um show de música, né? Você tem a banda no palco e você tem os roadies, né? O pessoal, os técnicos de som na parte de trás. Então, eles estão trabalhando para que as pessoas que estão no palco brilhem. Às vezes quem está no palco é marketing ou vendas, só que você precisa estar junto. Tá? Então, a área técnica, a área de pesquisa e desenvolvimento, ela precisa ser parte pensante do negócio e não ser um mero coadjuvante. Acho que essa é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Você precisa buscar o seu protagonismo. Perfeito. Ele não vai vir gratuito. Perfeito. E, gente, de novo, né, para quem não conhecia o Marcos, hoje vocês tiveram um pouco mais desse sabor. Além de profissional, músico, né, um curioso aí de múltiplas décadas, definitivamente aí um dos líderes de pensamento, referência dentro desse setor de alimentos, do setor de ingredientes, do setor da indústria de alimentos e do agro. Passou aí por essas grandes empresas e tem essa história maravilhosa, além de ser um ser humano maravilhoso, né? Então, Marcos, mais uma vez obrigado. Laerte, mais uma vez obrigado por estar aqui junto da gente no Impacta. E para você que está aí, não deixa de seguir a gente tanto no YouTube, né, no canal do Impacta no YouTube, nosso canal no Instagram também, Impacta Podcast, nossos canais no LinkedIn da JPacta. Cada vez que vocês seguem a gente, cada vez que vocês replicam o nosso conteúdo, a gente fica super feliz. A gente está mais uma vez nesse episódio aqui trazendo líderes, né, desse segmento, mas se você também tem curiosidade de se conectar com o Marcos, se engajar com o Marcos e tudo mais, o QR Code dele estava aí na tela, tanto do perfil do LinkedIn do Marcos, quanto do perfil do LinkedIn da JPacta, para entrar em contato com a gente. Mas muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nesse episódio e a gente se vê na próxima. Obrigado!